Pois é, hoje falando de salvação, você é salvo, mas salvo do quê? Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Amém? Sem mais delongas, né? Paz seja convosco, né? Hoje é mais um dia que o Senhor, né, nos concedeu para estarmos em gratidão, não é verdade? Estamos aqui, muitos não amanheceram, não é verdade? Mas nós estamos aqui. Então vamos continuar a compartilhar, a curtir, né, a comentar nossos vídeos, da onde a gente desabafa, fala, né, sobre este evangelho eterno, né, que foi passado para nós pela a luz divina, né? Enquanto a religiosidade só nos passou o conceito de salvação, né? Ou você é salvo, você não é salvo. Uns diz uma vez salvo, salvo para sempre. Outros falam que você precisa fazer alguma coisa, né, para poder ser salvo. Ou você só é salvo se você estiver na comunhão, né, deles, né, de cada um. Eu falo deles porque sabemos que há vários estatutos, né? Então, se está naquele estatuto ali, você é salvo. Se você sair, você já não é salvo. Enfim, há uma variedade, né, de vã filosofia. Então precisamos entender esse conceito de salvação, né? O que é salvação? Primeiro a gente tem que entender o que é salvação. Salvação é algo que alguém está em perigo, né? Está em perigo, de repente está preso em algum lugar, né? E aí chega aquela, né, mão salvadora, te pega, né? Te arrebata, não é verdade? Até a palavra de Deus diz assim: das minhas mãos ninguém os arrebata, né? Porque Ele salvou e Ele o que sustenta, não é verdade? Então, primeiro a gente tem que entender o que é a salvação, né? De repente alguém cai no poço, né? Como José, né? Da Bíblia, que todos devem conhecer a história de José, né? E depois ele o quê? Ele é salvo do buraco, não é verdade? Então, salvação é isso, salvo de alguma coisa. Então hoje vamos fazer um videozinho para a gente entender esse conceito de salvação, né? De salvação da Bíblia, né? Não das vãs filosofias, mas da Bíblia, não é verdade? Porque na Bíblia tem dois tipos, né, de salvação para a gente entender, né? Para a gente meditar de dia e de noite, não é verdade? Presta atenção, hein? É a salvação, né, que fala em Mateus 24, né, verdade, que é o tempo do juízo ali para Israel, né, ali que foi mandado pregar a toda a criatura, né, para quando o templo de Jerusalém fosse derrubado, né, que era o dia da vingança do Senhor, né, ali a conclusão, né, da sua justiça, Romanos 5, né, e a palavra dizia o quê? Não há um justo sequer, né? Mas quando falar, não está falando um todo. Estava ali se falando a palavra ali dos judeus, né? Estava falando assim, não há um justo sequer, nem do reino do norte, nem do reino do sul, né? Que sabemos que o reino de Deus foi dividido, aquele reino que era comandado, né? Ali pelo sacerdócio levítico, ali no templo de Jerusalém. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, esse é um tipo de salvação, né? E em Jesus Cristo nós temos um outro tipo de salvação, que está em Apocalipse 2, versículo 11, né? Nós nos ajustamos, né? Como igreja, né? Porque a igreja não é cimento armado, não é estatuto terreno. Nós nos ajustamos, né, para ser salvos, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, pela graça, sois salvo, né? Efésios 2,8, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Apocalipse 2, versículo 11. Então, ali traz o segundo conceito verdadeiro
entendimento do que nós somos salvos, né? Que é a conclusão de Jesus na cruz. Ele concluiu João 3,16. Leia todo e vê o que foi, qual é a promessa. Ele veio pela fé ter o que? Vida eterna. Então, o resto é balela, é vã filosofia, é tradição, é religiosidade, entende? Porque o homem inventa um monte de coisa, entendeu? Para poder explicar o que é as boas novas. Então, a boa nova para nós hoje, né? Para os Israel foi a chegada do Messias. Eles não creram, mas foi a chegada ali do Messias, aquele que cumpriu Isaías 61, né? Que veio para libertar os cativos e para o dia da vingança do Senhor, né? Que está no versículo 2, que foi a derrubada assim, do templo naquela geração, né? Derrubou o templo físico para ser estabelecido o templo real, né? Que somos, que é pessoas, né? Porque nelas habita o Espírito Santo de Deus, né? O tesouro, né? E preste atenção. Então, o conceito de hoje de salvação, né? Já foi concluído, é uma escatologia consumada. Por quê? Porque foi o quê? Ele veio para que vencer o quê? A morte. Ele falou o quê? Está escrito o quê? Que a morte seria o último, né, a ser vencido, não é verdade? Que ele veio ali e tudo, entende? Presta atenção, ele venceu toda a lei, Mateus 5,17, né? Ele cumpriu a lei, tudo ali, aqueles rudimentos, regras, né? Mas o último a ser vencido foi a morte. Então ele disse, tragada foi a morte pela vitória, não é verdade? Então, está falando o quê? E ele cumpriu tudo, não é verdade? Então, aquele pela fé, né, somos salvos hoje que da morte eterna, né? Verdade? Presta atenção. Leia Apocalipse 2, versículo 11. Entendeu, menino? Ali em Apocalipse, ali, né, foi dada a revelação a João, não é verdade? Para todas aquelas igrejas da Ásia, né? E só a visão de salvação chega até nós, porque tudo aquilo que foi escrito no Apocalipse, né, é uma escatologia consumada, que foi para Israel, para aquele tempo, né? E no versículo 7 do capítulo 1 diz, todo olho verá, toda língua confessará, mas quem? É só continuar lendo o texto, né? Toda língua confessará, né? Todo joelho se dobrará. É aquelas pessoas, né, que estavam ali, o quê? Que transpassaram Jesus, né? Está escrito no versículo, né? Transpassaram Jesus. Então, foi falado em espírito para João, né? Porque Deus é espírito, né? E ele, quando quer falar, ele nos tira do corpo, né? Como fez com Paulo também, né? Então, que nós somos espírito, não é verdade? Então ele falou, né? E no versículo 10, ele estava em espírito no dia do Senhor, né? Que eu vejo que tem uns que pensam que no dia do Senhor que está falando ali, vou repetir isso que eu falei no outro vídeo, é o dia da vingança. Não, ali não é o dia da vingança. Está sendo muito claro ali que no versículo 10, que ele está falando ali, né? É tão claro a passagem, ele está falando, eu achei-me em espírito, né, no dia do Senhor, quer dizer, no sábado, e aí, então, ali, né, porque no costumes, né, aqueles dias, o dia do Senhor era sábado, entendeu? Depois que passou a ser domingo, por quê? Depois dos concílios de Nicéia, né, sob a direção do imperador Constantino, ali, né, em Roma, entendeu? O Império Romano tomou posse de tudo, e é o quê? É a direção dessas religiões, né? De começo, deu pontapé ali, né? Por isso que fala que a igreja verdadeira é a igreja católica apostólica romana, porque tudo veio de lá, não é verdade? Tivemos, a partir de Martinho Lutero e outros, Calvino, algumas modificações, né? Reforma, o quê? Reforma é o quê? Dá outra forma, né? Mas muitas coisas continuaram sendo a mesma coisa, só mudou o nome, só mudou o jeito, né? Presta atenção. Então, é isso. Então, vamos entender o conceito de salvação. Hoje, neste Evangelho Eterno, precisamos entender, né, de uma vez por
todas esse conceito de salvação para não estarmos, né, em vã filosofia de manipulação. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, não se esqueça, né, que a morte, né, foi vencida. Tragada foi a morte, né, pela vitória. E Jesus, quando pregou, ele falou, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, né? Que as portas do inferno. Inferno simboliza o cemitério. Então, as portas do cemitério não vai prevalecer, porque ele ressuscitou. Com Cristo somos ressuscitados. Entendeu? Que ele é o segundo Adão que veio para trazer vida e vida em abundância, né? Trazer a vida que foi perdida, né, no primeiro Adão. Entendeu? Por desobediência. Entendeu? Então, vamos prestar atenção um pouquinho e vamos avançar, né? Está escrito em Filipenses 3, né? A partir do versículo 12. Vamos avançar para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ler o conceito de salvação, né? Está em Hebreus 2. Vamos ler, diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, né? Presta atenção, hein? Senão podemos nos desviar delas, né? Porque tem muitos conceitos aí, negócio de salvação, vem pra cá, que é aqui que tem a salvação, vem salvar, é tanto negócio de salvação que todo mundo quer salvar, entendeu? E se esquecendo que já, né, tudo já aconteceu, né? A Israel, Jesus de Nazaré veio ali e pregou a salvação para eles se salvarem, né? Sobre quando chegasse ali o dia do juízo, que chegou naquele tempo, né? É o fim do tempo, para eles ali chegou, né? Porque ali no fim da lei, né? Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo. Então ali Jesus de Nazaré trouxe o fim de um período, né? E então trouxe um conceito de salvação naquela geração, tá em Mateus 24:34, né? Naquela geração, né? Em Mateus 5:17 ali em diante também tá explicando que naquela geração tudo se cumpriu, né? Então, tudo se cumpriu. Da cruz, Jesus falou, está consumado, até o ano 70, né? Descer, foi dentro daquela geração, tudo cumprido, né? A redenção, que é a salvação, né? Presta atenção. E o juízo, né? Por isso que lá em Romanos 8 fala, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Porque em Cristo, então, foi o quê? Foi resgatado, foi salvos, né? Foram justificados, está em Romanos 5, né? Porque não havia um justo sequer. Então, ali se salvou pela fé a muitos, né? Presta atenção. Então, escatologia consumada, né? Presta atenção. Vamos ler aqui Hebreus 2, né? Presta atenção. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão podemos o quê? Nos desviar delas, ou deixar os outros nos manipular, né? Como aconteceu dentro do Império de Constantino, né? Quando foi criado, né? Esta igreja aí de cimento armado de novo, que Jesus derrubou. Entendeu, menino? Presta atenção. Versículo 2. Porque se é certo, né, que as mensagens vindas dos anjos, né, que naquele tempo dos anjos, né, sempre têm se mostrado verdadeiras, e o povo que tem sido sempre castigado, né, por lhes desobedecer, que é que nos leva a pensar que podemos escapar, né, se formos indiferentes a essa grande salvação, né? Estamos na graça, né? Aí o povo quer ficar só nos rudimentos lá do passado, ou diante de Jesus. Então está falando que Jesus ainda não veio, porque está vivendo na palavra diante de Jesus de Nazaré. Porque quando tu prega palavras, né, que Jesus de Nazaré, sabe que aquela passagem ali, Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo, né? Presta atenção. Então está anulando tudo que já foi feito, né? Presta atenção, hein? Está lá em Filipenses, é isso aí. Presta atenção. Então, né? Então é isso, desobedecer. 3. Que é que, pois, nos leva a pensar que podemos escapar se formos indiferentes, né, a essa grande salvação, anunciada pelo próprio Senhor Jesus, né, e que nos foi o que? Transmitida por aqueles que os ouviram falar, né? Porque a palavra é pelo ouvir.
Então foi nos transmitido por aqueles que ouviu falar. Aos judeus, né, a toda criatura foi pregado o evangelho, se antes da destruição do templo, né, avisando, ó, vocês, entendeu? É uma forma de né, salvação de ir para o céu, menino, presta atenção. Entendeu? Ali na destruição do templo. Foi pregado. Então vocês vão lá em Colossenses 1, versículo 23, ali, lê 22, 23, 24, vocês vão entender que ali foi pregado a toda criatura. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, presta atenção, versículo 4. Deus sempre tem nos mostrado que estas mensagens são verdadeiras, por meio de sinais maravilhosos e diferentes milagres, né, e concedendo certos dons especiais da parte do Espírito Santo àqueles que creem de acordo com a sua vontade, né? Isso aí é outro ponto, né? Que nos foi dado dons para nós nos aperfeiçoarmos, né? Compartilharmos com os outros, como estamos fazendo aqui, né? Mas muitos, por soberba, vaidade, pegam os dons e se titula com aqueles dons, né? Foram dados a dons de acordo com as etapas, né? Por exemplo, dom de profecia, né? O dom foi antes de Jesus, né? Tá lá em Hebreus 1, versículo 1. Não é verdade? Foi dado o dom, mas antes, né? Por quê? Porque o dom? Porque era Deus que falava através dos profetas, né? Então, a palavra diz que os profetas e a lei profetizaram até João. Então, aquele dom funcionou, né, até ali. Mas até hoje, entendeu? Pegam, entendeu? E se titulam, né? Mas é isso, eu estou falando o que está escrito, não é verdade? Então, vários dons, né? Tem dom de mestre, né? Sabendo que o verdadeiro mestre foi Jesus Cristo, né? Porque de lá veio todas, né? Esse modo de novidade de vida, de viver, né? Extensão. Então, a variedade, né? O dom, né? De pastorear, né? O Jesus de Nazaré, quando via, ele falava muitas palavras, parábolas, né? Trazendo esse dom, né? Porque era o dom que eles entendiam naquele tempo, né? Porque eles sabiam o que era pastorear ovelhas. Então, por isso que eles falavam, entendeu? Mas até hoje o povo não entende, entendeu? Fica trazendo as ovelhas pro dia de hoje, entendeu? Naquele tempo, entendeu? Era metáfora para a linguagem de figura, entendeu? Aí, naquele tempo era a linguagem que eles entendiam, os judeus, né? Então, porque até mulher, né? A Rebeca, sei lá, toda mulher e homem dali, eles sabiam o que era ser pastor de ovelhas, entendeu? Aí por isso que, entendeu? A gente tem que evangelizar as pessoas, entendeu? De acordo com a linguagem que ela entende, entendeu? Se ela só estudou até a 2ª série, como é que vai falar coisa da faculdade para ela? Não vai entender nada, menino, presta atenção. Fogo. 3. E o mundo futuro, né? A respeito do qual estamos falando, aí, ó, mundo futuro, aí sim tá futurizando, entendeu? Porque o homem tem mania de futurizar o que não é aquela daquele tempo, entendeu? Espiritualizar o que não é espiritualizado, entendeu? E tirar a espiritualização daquilo que é, entendeu? Presta atenção, hein? Presta atenção. Por exemplo, às vezes vai assim, lugares assim, aquele lugar para é santo, então, não é santo. Santo, lugar santo, só é santo se tiver santo. Entendeu? Foi igual na Santa Ceia de Jesus, que a despedida dele com os discípulos. Ali foi a única ceia jantar, né? Foi o único jantar santo. Entendeu? Foi a única ceia santo, porque tinha um santo. Presta atenção, hein? E o mundo futuro a respeito do qual estamos falando não será dirigido por anjos, porque em certo lugar, né, das Escrituras, presta atenção, hein, alguém diz que é o homem para que o Senhor se preocupe tanto com ele? E quem é este filho do homem para que o honre tanto, né, tão magnificamente? Né? A pessoa tem mania de honrar, que não é, entendeu? A gente tem que respeitar, né? Mas honra, a honra, e aí fala, né? Toda honra, toda glória para Deus, é mesmo? Né? Entendeu? Só fala da boca para fora. Entendeu? A gente tem muitos
direções aí que se desvia as honras, né? Presta atenção. Jesus mesmo, Marcos 7 falou, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Nem eu estou falando, não. Tudo que eu falo está escrito, gente. Pelo amor de Deus. Só estou lendo a Bíblia, textos que fica um pouco escondido, entendeu? Que não leio, entendeu? Porque costumam falar textos isolados, textos assim, só aqueles mesmo, entendeu? Eu passei anos e mais anos da minha vida só ouvindo falar da mulher do fluxo de sangue, entendeu? Eu pensei que na Bíblia só tinha isso. Presta atenção. Presta atenção, versículo 7. Porque embora o tivesse feito durante pouco tempo, menos do que os anjos, agora o coroou de glória e de honra, e o colocou como responsável absoluto por tudo quanto existe. Não fica nada fora do seu domínio. Entendeu? Não fica. Entendeu? Presta atenção, hein? Da mão de Deus ninguém nos arrebata, menino. Presta atenção. Entendeu? Está escrito, entendeu? Então não fica ouvindo pessoas tipo, jogar medo, falar isso, falar aquilo, se você não fizer isso vai acontecer aquilo, não sei o quê. Não, da mão de Deus ninguém te arrebata, entendeu? Pela graça sois salvo, entendeu? Mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus. Presta atenção, hein? Ainda não vimos tudo isso acontecer, mas vemos sim Jesus, que por um momento foi feito menor do que os anjos, né? Coroado agora por Deus com glória e honra, porque ele sofreu a morte por nós. Ora, pela graça de Deus, Jesus provou a morte por todas as pessoas. Não foi só por Judá. A morte, sim, não foi só por Israel, né? Mas por todos, até nós que somos depois da cruz aqui. Entendeu? E era justo e conveniente que Deus, de quem tudo provém, e por meio de quem tudo existe, né, permitisse que Jesus sofresse, porque ao fazê-lo ele estava levando filhos à glória, porquanto, por meio do sofrimento, Jesus tornou-se perfeito como autor da salvação deles. Presta atenção. Ora, tanto aquele que santifica, quanto os que são santificados, né? Estamos no versículo 11, hein? De Hebreus 2. Tem agora o mesmo Pai, e por isso que Jesus não se envergonha de nós, entendeu? Quem se envergonha, quem faz excepção é o homem, entendeu? O homem não compartilha, o homem não curte, entendeu? Tem vergonha, entendeu? Tem vergonha, entendeu? Quer ser menos, quer ser mais, entendeu? Existe a falsa humildade também, presta atenção. Então, né, os envergonha de nós chamar o que de irmãos. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? Mas tem irmãos que nos envergonham e falam que a gente não tiver fazendo o que eles querem, ou tá junto, assim, diz que não é irmão, mas não. Isso vai ser irmão lá no céu, não sei que céu é esse, entendeu? Porque pro inferno todo mundo vai, que o inferno é cemitério. E pro céu, entendeu? Cada um vai para sua origem, não tem negócio de céu. O céu tá lá em João 3, versículo 12, 13, lá, 11, 12, 13, entendeu? Lá do céu só foi aquele que veio de lá. Tá escrito, tudo que eu falo tá escrito, entendeu, menino? Presta atenção. Versículo 12. Porque ele diz, falarei aos meus irmãos do seu nome e cantaremos seus louvores na reunião do povo, né? Presta atenção. Noutra ocasião ele disse, porém minha confiança em Deus, e ainda numa outra vez, vejam aqui, estou com os filhos que Deus me deu. Ele é João 17, né? Ele fala lá, quando ele entrega o reino ao Pai, né? Os filhos de Deus que Deus me deu. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos, presta bem atenção no versículo 14. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também
pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer, entendeu? E morrendo derrotar o quê? O poder o quê? Do diabo. O diabo é carne, gente, presta atenção, não tem nenhum ser não. Que tinha o poder o quê? Da morte, né? Foi ganhar o primeiro Adão, entendeu? Me presta atenção. Só dessa maneira é que ele poderia o quê? Libertar, salvar. Libertar é a mesma coisa, né? Salvar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. É tão simples a palavra, né? Versículo 16 de Hebreus 2. Todos nós sabemos que ele não veio socorrer anjos, mas sim os descendentes de Abraão, né? Os humanos, os seres humanos. E era necessário que Jesus fosse, né, como nós, os seus irmãos, a fim de que ele pudesse ser diante de Deus o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel para perdoar os pecados do povo, né? Pois visto que ele próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação. Quando sofremos e somos tentados, ele sabe como é isso e assim é capaz de nos ajudar, entendeu? Nos socorrer, nos libertar, nos salvar. Entendeu, menino? Vamos ficar por aqui, entendeu? Entendendo esse conceito de salvação. Somos salvos todos os dias, né? De alguma coisa. Salvos de muitas coisas, entendeu? Me presta atenção. Presta bem atenção e vamos sentando o dedo aí, entendeu? Vamos curtir os nossos vídeos, vamos comentar os nossos vídeos para eles continuar a entender, né, que somos uma nação, não somos mais ovelhas, né? Somos filhos de Deus, entendeu, me presta atenção. Hebreus 2, versículo do 14 ao 16 vem nos dizer que nós não somos mais escravos, somos filhos de Deus. Visto que nós, os filhos, somos seres o quê? Humanos, feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também, né? Pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano, né? Presta atenção, hein? Ele poderia morrer e, morrendo, derrotar o poder do diabo. O diabo é carne, né? Nenhum ser, né? Carne, que tinha o poder da morte, né? Adão, ganhamos morte em Adão. Só dessa maneira é que ele poderia o que? Libertar, salvar, é a mesma coisa, né? Aqueles que durante a vida toda, né, estiveram que? Escravizados pelo medo da morte, né? Lembra de Isaías 61? Ele veio para libertar. Todos nós sabemos que ele não veio socorrer anjos, mas sim os descendentes de Abraão, né, que são seres humanos. E era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos, né, ser igual, né, semelhança, a fim de que ele pudesse ser diante de Deus o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel para perdoar os pecados do povo, né? Pecados é povo de Israel, né, que transgrediam a lei, pecado é transgressão da lei. Hoje colhemos o que plantamos, Gálatas 6:7, pois visto que ele próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação, quando sofremos e somos tentados, ele sabe como é isso e assim é capaz de nos ajudar. Pai seja convosco. Se inscreva, deixe seu like.